Muito boa tarde a todos e a todos. Viva o Rotary Clube da Bahia, viva o Esporte Clube Bahia, viva a nossa presidente Silvia Mendes, viva um dos maiores atletas profissionais de futebol da história, não só do Esporte Clube Bahia, mas do esporte brasileiro, o nosso grande goleiro Emerson Ferretti. Agradeço efusivamente o convite por parte da presidente Silvia Mendes de poder ter a honra de fazer a apresentação do atleta Emerson Ferretti e parabenizo com todas as forças essa parceria que está se iniciando entre o Rotary Clube da Bahia e o Esporte Clube Bahia, visando, acima de tudo, a difusão da inclusão. Acima das mulheres e homens que representam essas instituições, as instituições ficam e devem ser preservadas. E essa parceria que está se iniciando, que vai com o apoio e o dinamismo do nosso companheiro Raimundo Doria, aqui rindo também homenagens a esse trabalho diferenciado que Doria sempre nos traz, vai permitir que no estádio nós tenhamos salas sensoriais, que serão modelos para todo o Brasil. Então, parabéns, Esporte Clube Bahia, parabéns, Rotary Clube da Bahia, por essa parceria que está se iniciando e que será, com certeza, renderá muitos frutos. Pois bem, aqui é apenas um currículo sintético da história desse atleta diferenciado que orgulha o Estado da Bahia, orgulha o Brasil. Emerson Ferretti, gaúcho de Porto Alegre, ex-atleta profissional de futebol, iniciou sua carreira aos 8 anos de idade no Grêmio, sendo convocado várias vezes para a seleção brasileira sub-15 e sub-20. Estreou no time principal do Grêmio aos 20 anos em 1991. Posteriormente, jogou pelo Flamengo, América de Natal, Ituano, Bragantino, Juventude, Esporte Clube Bahia e Vitória. Fazem parte de suas conquistas como atleta, 3 vezes campeão da Copa do Brasil, 2 vezes campeão gaúcho, campeão carioca, 2 vezes campeão do Nordeste e 2 vezes campeão baiano. Individualmente, Emerson Ferretti foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro de 2001, bola de prata, jogador mais disciplinado do Campeonato Brasileiro de 98 e 99, encerrando sua carreira como atleta em 2007. Em 2008, Emerson Ferretti iniciou uma nova carreira, a de comentarista e apresentador esportivo em rádio, TV e streaming, além de colunista. Formado em administração em 2009 e pós-graduado em gestão esportiva em 2016, com curso de especialização em gestão esportiva em 2022. Tem experiência como gestor esportivo, foi vice-presidente do Esporte Clube Ipiranga em 2010 e 2011 e presidente do mesmo clube de 2012 a 2017. Atualmente está como presidente do Esporte Clube Bahia Associação. No setor público, sua atuação foi no escritório municipal da Copa do Mundo, ECOPA, como coordenador de esportes, órgão criado pela Prefeitura de Salvador para acompanhar a preparação da cidade para a Copa do Mundo 2014 e também na Superintendência de Esportes da Bahia Sudeste, como analista técnico, autarquia responsável por cuidar do esporte do Estado da Bahia. Participou também do comitê organizador da Copa América 2019, como coordenador de centro de treinamento em Salvador, Bahia. Larga experiência como palestrante e professor de gestão esportiva em cursos de pós-graduação em gestão esportiva. Emerson Ferretti, muito prazer, satisfação em estar aqui conosco no nosso Rotary Clube da Bahia e esperamos que essa parceria ela seja exemplo, como o Rotary é para todas as instituições da sociedade civil. Com a palavra. Muito obrigado. Obrigado a todos os presentes, obrigado, Hatz, pela apresentação. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite do Rotary para estar aqui nesse momento tão especial, né? É um momento de estreitar, né, a relação entre duas instituições muito importantes na sociedade civil, né? O Rotary Internacional da Europeia Centenário
o nosso Rotary aqui já está chegando perto, assim como o Bahia, né? São contemporâneos, diferença de 1 ano. E para iniciar eu gostaria de presentear o Rotary com 2 kits nossos. Vou entregar nas mãos da nossa presidente. Para nós é uma honra e eu vou falar um pouquinho do que é esse novo Bahia hoje. Eu acho que é de conhecimento de vocês, a maioria, né? Talvez alguns não conheçam profundamente as mudanças que ocorreram no Esporte Clube Bahia, e eu vou aproveitar para falar sobre isso, sobre o nosso trabalho à frente do Bahia. Dizer que, como o Hatz bem falou na minha apresentação, eu entrei no esporte com 8 anos de idade, né? No futebol, na escolinha do Grêmio. Hoje eu tenho 53 anos, então são 45 anos trabalhando pelo esporte, quase 30 anos como atleta, né? E depois, após a minha aposentadoria, que para atletas de alto rendimento sempre acontece muito cedo, né? Eu encerrei a carreira com 35 anos, né? Várias atividades, todas elas relacionadas ao esporte, né? Não especificamente mais ao futebol, de onde eu sou oriundo, mas de uma forma geral, principalmente nos trabalhos que eu fiz na Prefeitura de Salvador e no Governo do Estado também, né? Sempre visando o esporte de uma forma global, né? Que é o nosso trabalho hoje à frente do Bahia, né? O Esporte Clube Bahia, a associação que a gente, aliás, todo mundo, né, acaba falando isso para diferenciar um pouco do Bahia SAF. O que aconteceu com o Bahia nesses últimos anos? Em 2021, a legislação mudou e permitiu que os clubes de futebol, né, que na sua maioria são associações civis sem fins lucrativos, permitiu que eles constituíssem uma nova figura jurídica, né, a Sociedade Anônima do Futebol. Daí o SAF, né, que é a sigla para a Sociedade Anônima de Futebol. O Bahia percebeu logo que isso era uma grande oportunidade, porque o futebol brasileiro tem, a maioria dos seus clubes, né, eu posso dizer, eu acho que perto da totalidade, são clubes que têm uma dívida muito alta, por um histórico de décadas de investimento muito grande no futebol e sempre as despesas maiores que as receitas, e isso se tornou para alguns clubes impagável, uma dívida impagável. E aí o governo federal criou, né, essa nova legislação para que pudesse trazer uma solução, né? E os clubes, que são marcas muito tradicionais no nosso país e que mexem com a paixão, né, de tanta gente, né, milhares de pessoas, né, faz parte da nossa cultura do futebol brasileiro, né? Tem gente que não dorme, não come por conta do futebol. Essa nova figura jurídica, a Sociedade Anônima do Futebol, permite que os clubes criem um CNPJ novo e, com isso, atraiam investidores, né, inclusive de fora do país, que antes não colocariam recursos no futebol brasileiro ou nos clubes brasileiros por conta da insegurança jurídica. Realmente os clubes, do jeito que eram, e a maioria ainda administrado, exemplo até dos maiores, né, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, ainda são sociedades anônimas, sociedades civis sem fins lucrativos. Eles não dão a segurança jurídica para investidores, né, aportarem recursos. Através da SAF, que se torna uma sociedade anônima, esses investidores têm essa segurança. E o Bahia foi um dos primeiros clubes que entendeu que poderia ser uma grande oportunidade para trazer um investidor e para trazer recursos que antes não viriam. E o Bahia, né, de conhecimento público, era um clube também endividado e com pouca capacidade de investimento no futebol, né, que era o único, até então, o único esporte que o Bahia
se dedicava. Né? Há 10 anos atrás, por uma decisão da administração do clube, uma decisão estratégica de trabalho, todas as outras modalidades do Bahia foram finalizadas e o Bahia, desde a intervenção, que contou com a participação até do nosso Carlos Hades, né? Desde a intervenção se tornou um clube exclusivamente de futebol. Né? E aí a gente conseguiu, no meu modo de entender, atrair talvez o melhor parceiro possível, falando globalmente, que é o Grupo City. O Grupo City, que tem um poderio financeiro muito grande, uma expertise muito grande na gestão, tanto é que o Bahia é o 13º clube, né, do Grupo City, né, e eles já transformaram a realidade do nosso primo mais rico, né, o Manchester City, que até então, em 2008, quando o Grupo City comprou o Manchester City era um clube irrelevante no cenário inglês, do futebol inglês, e fazia mais de 40 anos que não ganhava um título inglês. E de 2008 para cá, são 16 anos, o Manchester City é o maior campeão inglês, são 7 títulos nacionais, é o atual campeão europeu, é o atual campeão mundial, e é o clube mais rico do mundo, é o clube com maior valuation do futebol mundial. Então, por aí, a gente confia muito que o Grupo City pode fazer algo semelhante com o Bahia. É um trabalho que está apenas iniciando, é um trabalho que visa aí um médio e longo prazo para os resultados efetivamente começarem a aparecer. Eu acredito que já começaram. O Bahia faz hoje uma campanha, por mais que por mais que ainda tenha muita gente insatisfeita, né? Mas se a gente analisar a campanha desse ano, desde a primeira rodada, entre 3º e 8º lugar, é uma campanha que há mais de 30 anos não acontecia. Então isso já é um avanço, isso já é reflexo do trabalho que está sendo iniciado pelo Grupo City, e a gente confia muito que isso vai trazer resultados. Então, isso nos ajuda, nós do Bahia Associação, né, primeiro um início para falar um pouco de futebol, que na verdade futebol é a paixão da maior parte das pessoas, né? Mas primeiro explicar, né, todo esse trabalho. E o Bahia original, o clube original, qual eu sou presidente, nós estamos aqui com o nosso vice-presidente Paulo Tavares também, meu companheiro nessa primeira gestão. Nós somos a primeira gestão pós o fechamento do negócio, né, a passagem dos ativos todos do futebol para o Bahia SAF, e que tem um sócio majoritário, o Grupo City, que tem 90%. Nós temos 10% do futebol. Então, dentro do futebol, nós temos uma missão, que é justamente a primeira, fiscalizar tudo que foi acordado no contrato, no contrato de acionista e no contrato de investimento. Então, a gente tem uma obrigação de estar fiscalizando de perto, diariamente, tudo que está acontecendo no Bahia SAF, para ver se está tudo de acordo com o que foi acordado lá atrás, no momento das negociações. Então, a gente está sempre atento ao que acontece no futebol, mas nós da associação temos uma missão que, para mim, é uma missão muito linda, que é dar vida ao Bahia de outras formas, que não seja só o futebol. É ocupar outros espaços na cidade que não seja só a Fonte Nova. É se relacionar com o torcedor tricolor, que não seja só no domingo ou na quarta-feira, quando tem jogo na Fonte Nova. Essa é a nossa missão à frente da associação. Além de fiscalizar o futebol, além de acompanhar de perto o que o Grupo City está fazendo com o nosso menino dos olhos, né, que é o futebol, a gente tem por obrigação fazer com que esse Bahia ganhe vida. E a partir daí, iniciou o nosso trabalho, vai estar fechando, daqui a uns dias, né, fechando um ano de posse, minha e de Paulo. Foi um ano muito desafiador, justamente por ser a primeira gestão, né, pós o closing, que é como se chama, o fechamento
do negócio, que foi em maio de 2023, e a gente chegou no Bahia primeiro precisando entender o que era esse novo Bahia, como ficou a associação, o Esporte Clube Bahia, o clube original, que originou, né, a SAF, o Bahia SAF. Qual o tamanho desse novo Bahia, o que temos para trabalhar, qual a relação com o Bahia SAF, com o Grupo City. Tudo isso a gente precisou, nos primeiros momentos, nos primeiros meses, entender direito para poder iniciar o trabalho. Né? Um trabalho que a gente já, desde o início, também começou a mapear, né? Voltando a falar, né? Da vida ao Bahia de outras formas que não seja o futebol. Desde a nossa posse, a gente tem conversado com muita gente de vários setores da sociedade, porque a gente tem como missão também fazer com que o Bahia siga o que começou lá atrás, mas em torno de 2018, que foi a criação do Núcleo de Ações Afirmativas, e a partir daí começou a fazer um trabalho social efetivo, né, junto à sua torcida. O Bahia entendeu que um clube de futebol precisa se envolver com os problemas da sociedade, e a partir daí, com a criação do Núcleo de Ações Afirmativas, o Bahia iniciou um trabalho com resultados bastante efetivos, com campanhas contra a violência contra a mulher, contra o racismo, contra a homofobia, contra a poluição dos mares e rios, enfim, o Bahia se envolveu com a maioria das questões sociais. E o Bahia se tornou uma referência no futebol brasileiro, sendo inclusive citado por jornais ingleses como um clube mais um clube mais à frente do futebol brasileiro. E a gente tem essa missão também de seguir o que foi iniciado lá atrás. Então a parceria com o Rotary é muito bem-vinda, porque o Rotary também tem a missão, né, de trabalhar pelo bem social. E isso, a gente une duas marcas bastante poderosas, bastante fortes na sociedade, que já fazem um trabalho importante. Né? A gente teve o prazer de receber na nossa sede lá o Maurício, o Alain, o Márcio. Foi um primeiro contato, né, que daí surgiu o convite para estar aqui hoje. Né? E já temos uma demanda, né, que é justamente criar uma sala sensorial para que os torcedores do espectro autista possam prestigiar, né, e fazer parte, né, do futebol, porque também eles gostam de futebol, eles também gostam, querem estar presente no estádio, vivenciar aquilo tudo, aquela emoção toda que nós bem sabemos, né, nós que frequentamos o estádio sabemos o que é. Né? Então é necessário trabalhar pela inclusão. Então essa parceria é muito bem-vinda. A gente vai envolver, né, outras instituições que também são necessárias, principalmente a Arena Fonte Nova, né, dona do equipamento da Arena Fonte Nova, para que elas também se sensibilizem para que esse projeto possa andar. A gente já tem alguns exemplos em outros estádios do futebol brasileiro, né, o Morumbi, o estádio do Corinthians, né, e a gente precisa também ter esse protagonismo aqui, principalmente o Bahia, que já tem isso, possa também ser mais um exemplo. Fora a questão social, nós temos por obrigação também criar as modalidades olímpicas do Bahia. Um projeto que a gente chama de Bahia Olímpico é um projeto que a gente tem como meta nas próximas ver, né, um atleta do Bahia, formado no Bahia, ou um atleta do Bahia subindo no pódio das próximas Olimpíadas em Los Angeles 2028. Então esse trabalho está iniciando agora e está iniciando do zero, porque, como eu falei anteriormente, o Bahia há 10 anos é um clube só de futebol. Então quando a gente assumiu, eu e o Paulo, a gente assumiu um clube que não tem uma estrutura esportiva sem ser futebol, né? O centro de treinamento de Dias Dávila foi passado para o Bahia SAF.
a gente não tinha nenhum histórico recente de modalidade esportiva nenhuma. Então é o início de um trabalho tirando do zero mesmo. E a partir daí, eu costumo falar que foi um ano de conversar com muita gente. Eu conversei com profissionais e pessoas que fazem o esporte baiano aqui, de quase todas as modalidades possíveis, para entender quem são as pessoas, para entender como é o cenário local do basquete, do vôlei, da vela, do remo, do tênis de mesa, do boxe, enfim. Eu passeei bastante por quase todas as modalidades para entender quais seriam as primeiras que o Bahia poderia investir e poderia desenvolver. Porque, infelizmente, a gente não consegue abraçar todas elas num primeiro momento, a gente tem que fazer algumas escolhas e, a partir daí, a gente tem conversado muito, inclusive com Larissa, né, da Fundação Aleixo Belov, quem sabe podendo desenvolver aí a vela e o remo, né, em parceria, mas também temos conversado com a Ana Marcela para criar também um núcleo de águas abertas, né, de maratona aquática do Bahia. A gente já tem conversado com o pessoal do boxe para fortalecer a tradição da Bahia neste esporte, e a gente já tem algumas ações e alguns eventos concretos, que já são as sementinhas que a gente começou a plantar lá no início, já começaram a germinar. Hoje a gente tem a nossa equipe de vôlei de futevôlei jogando a Liga Nacional. Estamos perto já da final da primeira fase, estamos em segundo lugar, já com uma classificação praticamente garantida para as finais da competição. Aliás, amanhã tem jogo, Bahia e Cruzeiro pela Liga Nacional de Futebol, e o Sport TV, para quem gosta e quer torcer pelo Bahia, o Sport TV transmite ao vivo para todo o Brasil a partir de amanhã às 16 horas. Então a gente já tem o futebol dando show nas areias. A gente tem a corrida de rua, que vai ser nesse próximo domingo, né? Inclusive o kit que eu trouxe aí tem a sacolinha da nossa corrida de rua, né? O copo da nossa corrida de rua, enfim. A corrida de rua que, logo que a gente lançou, em menos de 24 horas, teve mais de 1.000 inscritos. A gente teve que encerrar as inscrições com 45 dias de antecedência da corrida, porque a torcida tricolor abraçou, né? Então, domingo a gente vai ter 3.300 tricolores correndo no Farol da Barra, a primeira corrida de rua do Bahia. Já está programado mais 2 ano que vem. Fechamos também com o MMA, dia 14 de dezembro tem um evento aqui em Salvador, no Shopping da Bahia, para fazer vai ser a seletiva da equipe, para formar a equipe de MMA do Bahia, para disputar também a Liga Nacional de MMA. Então, algumas sementinhas que a gente plantou já está começando a florescer, né? E fazendo com que o Bahia ocupe outros espaços e dê a alternativa para todos os tricolores poder torcer pelo clube e pelos atletas do clube de outras formas, que não só na Fonte Nova, no futebol. Então, eu espero que ano que vem a gente consiga já colocar em prática o vôlei de praia, que já estamos com um projeto pronto, o vôlei, o basquete, o boxe, a vela e o remo, né, águas abertas, tênis de mesa, tudo isso já tem projetos prontos. Logicamente que a dificuldade inicial, né, para startar, ela é grande, principalmente por conta de recursos, precisa ter recursos, e aí já fica um apelo, né, com essa proximidade do Rotary, que são pessoas empresários, né, e que têm a condição de poder fortalecer esse movimento que o Bahia está fazendo com as outras modalidades. Eu acho que vai enriquecer demais o esporte baiano, que tem um potencial muito grande, mas é subaproveitado. O esporte baiano, a gente tem muito talento perdido e que não tem para onde ou por onde se desenvolver, porque nós temos, infelizmente, poucos clubes que fazem um trabalho de formação de atletas em outras modalidades.
Então a entrada do Bahia nessas modalidades, a gente acredita que vai fomentar e fortalecer esse trabalho. E logicamente precisa que o empresariado abrace essa ideia, ajude, e a gente conta com o Rotary Club também nesse processo para fortalecer, ter o nosso vôlei disputando a Liga Nacional, ter o nosso basquete jogando NBB, ter o nosso vôlei de praia, né, disputando o circuito mundial. Enfim, são só alguns exemplos do que a gente imagina para o Bahia nesses próximos anos. É um trabalho que está iniciando. Hoje a gente teve uma boa notícia, foi protocolada uma PEC no governo federal em que obriga que 3% das emendas parlamentares sejam destinadas obrigatoriamente ao esporte. E se for aprovada essa PEC, vai ser um investimento no esporte que nunca antes aconteceu no país. E a gente precisa que parte desse investimento, que parte dessas receitas, né, de emendas parlamentares também cheguem aqui na Bahia, também cheguem nesse projeto do Bahia. Então, ao mesmo tempo que é uma explanação desse início de trabalho, desse novo Bahia, também é um apelo para que o Rotary, nosso novo parceiro, também nos ajude a fortalecer o esporte, principalmente porque o esporte, em última instância, ele alinha com o objetivo do Rotary, que é promover o bem comum. O esporte é capaz de transformar a vida de muitas pessoas. Eu sou um exemplo disso. Eu comecei com 8 anos, vivi dentro do esporte, minha vida foi transformada pelo esporte, pelo futebol. E a gente tem muito talento aqui na Bahia, precisando de oportunidade. Que a gente possa juntos fazer com que o esporte se fortaleça e através do esporte a gente possa promover o bem comum e transformar a vida de muitas pessoas. A gente conta com o Rotary pode contar com o Esporte Clube Bahia, a associação, e a gente espera que essa parceria traga muitos bons resultados. Obrigado a todos.